Olha só, a gente fala agora mais uma vez sobre a reforma da Previdência, a reforma finalmente, depois de muita discussão, depois de muita mobilização, inclusive de uma campanha aqui da Jovem Pan em defesa da reforma, acabou sendo promulgada, já está valendo a reforma da Previdência, mas depois de tanta discussão, muita gente ficou em dúvida, né, sobre o que finalmente foi aprovado, o que é que passou, o que é que ficou na lei, afinal de contas, quais vão ser as mudanças daqui para frente nas regras para aposentadoria, e por isso nós estamos recebendo hoje aqui a doutora Cristiane Grano-Reich, advogada, especialista em direito previdenciário, para tratar de algumas dúvidas que ficaram. Obrigado pela visita, doutora, bom dia. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui. Espero que a gente consiga solucionar as dúvidas, né? Esclarecer como é que as coisas ficaram aqui para os ouvintes e espectadores. Para começar a nossa conversa, doutora, eu queria falar sobre as regras de transição. Foram 6 modos de transição diferentes colocados agora com a reforma. Queria que a senhora explicasse um pouquinho como muda para quem já está no mercado de trabalho. Exatamente. Então, o que nós temos? Por que nós temos essas regras de transição? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta do sistema, né? Só que para as pessoas que já estão nele, foram introduzidas essas regras de transição. Então, cada um de nós tem que verificar em qual delas, ou se é que vamos conseguir nos enquadrar em alguma delas. E também fica aqui um alerta, eu falo depois ao final, quando a gente terminar de explicar as regras de transição, é importante saber também a questão do valor, que é algo que também mudou radicalmente, né, do outro sistema para esse. Então, a gente tem que atentar não apenas para quando eu consigo me aposentar, mas eu acho que mais que nunca a gente tem que se atentar para qual valor. Porque, às vezes, por 6 meses aqui de uma regra para outra, eu consigo um valor bem melhor. Então, vamos lá. Se me permitem, né, vamos começar aqui. Doutora, só uma coisinha. Agora aprovadas, as mudanças já passam a valer imediatamente, né? A gente vai destrinchar um pouquinho, falar sobre essas mudanças, mas vale a gente lembrar que elas já estão valendo, né? Já estão. As regras que dizem respeito aos benefícios já estão valendo desde a publicação, que foi essa semana. Foi promulgado no dia, publicado no Diário Oficial no outro. Agora, as regras que dizem respeito à alteração de alíquotas, pagamento das alíquotas, essas em março. Certo. Mas as principais, que são as que dizem respeito aos benefícios, estão valendo. E a senhora ia falar sobre as regras de transição, então, né? Vamos lá. Eu vou tentar falar de uma maneira mais pausada, porque eu sei que é difícil das pessoas assimilarem. E é evidente, é claro que é só se você tiver, né, uma cabeça extremamente eficaz para números e tiver uma tabelinha de Excel aqui na mente, vai ser quase impossível você olhar aqui e já saber qual te beneficia mais. Mas uma ou outra dá para saber sim. Então parem, o que a gente aconselha, parem, façam os cálculos, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Antes de mais nada, vocês vão ver, o principal aqui, todas essas regras de transição, elas têm um elemento em comum, que é exigir 30 anos de contribuição de mulheres e 35 de homens. Por quê? Então, vamos esclarecer por que disso. Porque a aposentadoria que foi retirada do sistema, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, tinha essa exigência, mas ela não tinha exigência de idade. Entendeu? Certo. Então, é evidente, são regras de transição que estão tirando pessoas desse sistema que podia se aposentar simplesmente tendo esse tempo de contribuição e trazendo para um outro, onde será apenas a da idade a principal aposentadoria. Então, o que essas regras de transição fazem? Normalmente, o que se vê? Vão mesclando, né? Esse tempo de contribuição, menor que isso não tem como, porque essa era a regra, né? Mas vão introduzindo outros elementos. Então, a principal eu acho que é a mais fácil da gente entender se nós estamos ou não enquadrados nela. É para quem está há 2 anos desse tempo de contribuição. Então, para uma mulher, seria 30. Para uma mulher que está há com 28 anos de contribuição, há 2 anos de atingir o tempo mínimo. Homens, o tempo é 35, para o homem que nessa semana agora está com 33. O que ele vai ter que fazer? Essas pessoas, elas vão, sim, ter que chegar, mulher aos 30 e homem aos 35, e colocar 50% a mais nesse tempo. Então, se essa semana uma mulher estava com 29 anos de contribuição, ela vai ter que trabalhar, então, 1 ano e meio. 1 ano que falta para chegar aos 30, mais o pedágio dos 50%. Então, essa é a regra do pedágio dos 50%. Ela é a mais fácil da gente entender se estamos ou não em alguma regra de transição. Qual é o porém dessa regra?
Acho que todo brasileiro, se não sabe o que é, já ouviu falar do fator previdenciário. Sim, então, certamente. Não é? Sim, claro. Só recordando, o que era o fator previdenciário? Em 99, na emenda constitucional número 20, que até então era a grande reforma da Previdência que nós tínhamos, se tentou excluir do sistema a aposentadoria por tempo de contribuição e não foi possível por um voto. Né? Por um voto. Exato, essa história é icônica, foi um né? quase. Foi um quase. Então, desde aquela época, a gente já sabia que uma outra reforma seria possível, no mínimo, para tratar disso, ok? Como não foi o possível tirar a aposentadoria por tempo de contribuição naquela época, se criou logo em seguida esse fator previdenciário. Que o propósito foi exatamente reduzir o valor da aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa regra aqui, esse fator previdenciário ainda entra. Certo. Ele não é bom. Então prestem atenção nisso. Essa é a primeira regra, né? Fica o primeiro alerta. Tá bem? Posso continuar explicando os outros? Vamos só antes avisar aqui mais uma vez, chamar a atenção dos nossos ouvintes, internautas, que já tem mensagem chegando no nosso WhatsApp, a maioria de textos. Se você quiser, você pode mandar também, grava um vídeo para tirar sua dúvida aqui, aproveitar esse momento para entender melhor todas essas novas regras, né, da reforma da Previdência. Já tem pergunta chegando, Já né, tem Adriana? Chegando. Em texto, Deixa eu só passar o número? Isso, por favor. Vai lá. O número é o 11, então, mais uma vez para você, 93117-0620. Brown. Isso aí, já tem uma pergunta que chega do Ricardo Carvalho, ele é de Uberlândia, ele escreve o seguinte, que é funcionário público federal, isso é importante porque é dos servidores, as regras são diferentes, né, doutora? Ele é funcionário público federal, tem 59 anos, mas está prestes a completar 60, faz aniversário em fevereiro. Ele já poderia aposentar com 36 anos de contribuição normal e faz 10 anos como funcionário em janeiro. Nesse caso, como é que fica a situação? Para os funcionários... É um servidor. É um servidor. A regra para os servidores ficou homem aos 65 anos de idade, mulheres aos 62, ambos com 25 anos de contribuição, e daí tem um porém, né? Sendo pelo menos 10 anos como servidor público e 5 no cargo. Certo? Essa é a regra que ficou valendo para os servidores públicos. Tá. Tem mais uma que chega, é do Elias, de Lins, aqui no interior de São Paulo. Ele escreve o seguinte, serviços insalubres como enfermagem, como ficam com a nova regra? Essa questão da aposentadoria sujeita a agentes insalubres é algo que está sendo de novo discutido agora na PEC paralela. Bom, eu peço que a senhora continue com a gente, doutora Cristiane Grano-Reich, que estamos aqui tirando dúvidas sobre a reforma da Previdência. Agora um rápido intervalo, daqui a pouco a gente segue com a nossa conversa. A hora... 9h17. Repita. 9h17. Hoje em dia o consumidor vai a uma farmácia e perguntam se ele tem plano de saúde, perguntam o número do seu RG e perguntam o número do seu CPF. Quando o consumidor realiza várias compras em um estabelecimento com o seu CPF, RG e número do plano de saúde, ele deixa todo um perfil de compras. É possível cruzar esses dados com dados que existem em outros bancos de dados de associações comerciais e todo uma radiografia, um panorama da vida do consumidor é traçado e isso tem um valor enorme. Isso acaba sendo utilizado para fins de campanhas publicitárias específicas e isso gera um ganho enorme para a empresa que tem esses dados organizados. Por isso o consumidor precisa ficar atento até para preservar a sua intimidade, preservar a sua vida privada, não sair colocando seus dados em todos os lugares por aí. Hoje em dia é muito comum baixar aplicativo que se diz gratuito na internet, mas atrás desse aplicativo gratuito existe a utilização dos seus dados. Então, quer ter desconto na farmácia, vai fornecer os dados para isso, mas você tem que saber que esses seus dados vão ser utilizados aí de alguma forma. E cuidado com informações de plano de saúde, porque a gente ainda não tem uma lei geral de proteção de dados em vigor e a gente não sabe como esses dados estão sendo utilizados.
Agora são 9h19. Repita. 9h19. Estamos recebendo aqui a advogada Cristiane Granuhaig, tirando dúvidas sobre a reforma da Previdência, que foi promulgada e que agora já está valendo. Eu reitero que você pode participar também da nossa conversa. Mande sua dúvida pelo nosso WhatsApp, 931 17 0620. Esse é o número do nosso WhatsApp. E você pode gravar vídeos com a sua pergunta. Grave um vídeo curto, dando seu nome, a cidade de onde você fala e faça a sua pergunta à doutora Cristiane. Eu peço apenas que você não dê números, não peça nenhuma simulação do tempo de contribuição, por exemplo, trabalhei tantos anos e tenho tal idade. Isso a gente pede que você não pergunte e não dê nenhum dado pessoal seu. No mais, tire sua dúvida, participe com a gente da nossa conversa e também pelo Twitter, @JovemPanNews, por lá você tira a sua dúvida também. Tem mais uma pergunta que chegou, doutora? É do Cláudio Santana, ele escreve: bom dia, estando aposentado, posso pedir revisão? Isso é importante. Isso é bem importante, não pode, né? É engraçado que tecnicamente as pessoas confundem isso. Até alunos meus, né, que já estão estudando direito previdenciário, têm certo conhecimento, volta e meia eles me perguntam isso. E aí a gente fala, olha, isso na verdade não é uma revisão, isso seria uma desaposentação, o que o Supremo já disse que não pode. Então, para quem está aposentado, voltar atrás na aposentadoria e pedir uma outra com novos cálculos, pelo menos por enquanto, e acredito que isso não tem perspectiva de mudar, não é tido como uma revisão, mas sim uma desaposentação, o que é vedado. Doutora Vilma, de São Caetano do Sul, também está mandando para a gente mensagem aqui através do WhatsApp, interessada em esclarecer uma dúvida. Bom dia, estou aposentada, diz ela, e continuo trabalhando e recolhendo o INSS. Consigo ressarcir esse valor? Também não consegue. Essa é bem interessante isso, Muita gente que se aposentou e que agora está preocupada, né? Exato. Então, o que acontece? Isso já foi permitido antigamente no nosso sistema, era o pecúlio, né? Não é mais há um bom tempo. E qual é a explicação disso? Porque as pessoas se sentem até injustiçadas com isso, né? Eu digo, nós temos vários princípios que regem o direito previdenciário e que eles estão lá na Constituição. E o que norteia todos eles é o princípio da solidariedade. Então diz que toda a sociedade tem que contribuir para o sistema previdenciário. E isso explica que quem já está aposentado tenha que continuar recolhendo e que não se beneficie disso, mas apenas o restante da sociedade se beneficie com a contribuição dele. Bom, a gente tem um ouvinte agora, um internauta que está mandando mensagem para a gente por WhatsApp e é uma mensagem de vídeo, doutora, a gente pode acompanhar todo mundo juntinho aqui no telão. Vamos ver se a gente vai colocar. Tá aí, vamos ouvi-lo. Meu nome é Alívio, eu moro em Maracás da Bahia e sou dentista. Existem ainda categorias especiais para aposentadoria e dentista está incluído nelas? Inclusive, quem não estava assistindo, ele aparece até com a máscara, ele está trabalhando nesse sabadão, né, doutora? Exatamente. Esse foi um ponto de muita discussão e até foi o último ponto a ser discutido na reforma, né? O último de tantos, hein? Exatamente. Eu acredito que isso ainda teremos desdobramentos agora na PEC paralela, né? E o que ficou, por enquanto, aqui o que temos é que por categoria não será mais possível enquadramento. Outra pergunta, o Oscar de Jandira, e quem paga autônomo tem que pagar 35 anos? Eu imagino que ele trabalhe como autônomo e contribua para o INSS por fora. A regra de 35 anos vale para ele também? Vale para ele, independe do tipo de segurado que a gente é. A verdade é essa. Esse é o chamado contribuinte individual, onde está o autônomo, a pessoa, o empresário. Essas pessoas são contribuintes individuais. São as mesmas regras, não tem regra diferenciada não, tá bom? Mais uma pergunta aqui agora do Ronaldo Petia de Barueri. Referente à nova Previdência, seria possível comentar como ficará a situação da minha esposa? Ele pergunta em nome dela, então. Ela tem 53 anos de idade, possui 8 anos de contribuição, mas há 25 não faz nenhum recolhimento junto ao INSS. Como fica a situação dela, hein? Então, Aí tem que sentar para calcular, né, doutora? É mais delicado, né? Mas eu vou te dizer, Brown... Dá para responder? Assim, resta um conselho. Ela já perdeu a qualidade de segurada faz bastante tempo, né? E o que acontece? Ela tem pouquíssimo tempo de contribuição. Então... São 8 anos só, são 8 anos. O que dá para fazer... Regra de transição, é quase certo que ela realmente não vai conseguir. Então, ela já tem que pensar na regra nova, 62 anos de idade mulher com 15 anos de contribuição. Ok? Agora são 9h24. Repita. 9h24.
Nós estamos recebendo aqui a doutora Cristiane Granuhaik, tirando dúvidas sobre a reforma da Previdência. Outra questão que chega pelo nosso WhatsApp, 931 17 0620. Pergunta do Oswaldo. Ele diz que tem 63 anos, ele completa, na verdade, 63 em fevereiro do ano que vem, já tem 33 anos de contribuição. Qual seria a alternativa para obter a aposentadoria dele? Está bem perto tanto da idade de contribuição quanto da idade limite, né? O que a gente já pode ver é que ele está nessa regra que nós falamos agora, que é a regra de transição mais fácil da gente enxergar. Ele está com 33, então ele está há 2 anos do tempo mínimo, certo? Ele vai conseguir se enquadrar nessa regra? Sim, mas sempre fico alerta. Verifique se o valor vai ser adequado. Eu posso esclarecer como é que vai ser a questão do valor agora? Por favor. Porque eu, francamente, acho que é muito pouco a gente saber quando eu vou conseguir me aposentar. O recado já era dado antes, se preocupem também com o quanto, e agora o recado vem de maneira muito mais forte, porque funciona assim: homens com 20 anos de contribuição e mulheres que têm 15 anos de contribuição, eles vão ter direito a 60% da média das contribuições que eles fizeram no decorrer da vida laborativa. Aí, a cada ano que exceder isso, acresce 2%. Então, quando que essa pessoa vai ter direito a 100% da média das contribuições de toda a vida laborativa? Mulheres aos 35 anos de contribuição e homens aos 40. A partir daí, o que exceder 35 anos de contribuição para mulheres e 40 para homens, eu começo a poder eliminar meses que tiveram contribuições mais baixas. O que mudou da outra regra? Na regra anterior, era 80% dos maiores meses de contribuição. Então, você descartava os 20% menores. Agora não, utiliza todo o período. E só consigo descartar quando eu ultrapassar mulheres 35 e homens 40 anos de contribuição. Doutora, vamos mais uma pergunta aqui, então. Tem o Carlos de Cotia, pergunta pra gente como ficam as novas regras da Previdência agora para os professores estaduais. É ótima a pergunta, né? Porque tem essa diferença, né? Para professores, pessoas com deficiência, policiais federais, né? Exatamente. Eu tenho que pegar a minha cola nessa hora. Fica à vontade. São muitos números, né? Bom, o que temos que... Aquela regra básica de professores com 5 anos a menos, ela permanece. Isso ele pode ter em mente, né? Então, continua sendo o professor tendo uma aposentadoria que a gente diz especial, com 5 anos a menos, né? Então, professores homens, 60 anos, professoras mulheres, 57, para eles, 25 anos de contribuição, para elas também 25 anos de contribuição. Mais perguntas chegando agora também em vídeo pelo nosso WhatsApp, 931 17 0620, está aqui no telão, vamos ver. Meu nome é Isaías, eu falo aqui de Aracaju. Tenho uma dúvida para a doutora. Eu sou MEI, eu já recolhi 3 meses. Eu vou me incluir no sistema antigo ou no atual com a promulgação da nova PEC? Bom dia. E aí, doutora, pergunta do Isaías. É interessante a pergunta dele. Ele já está no sistema, na regra antiga, mas ele acabou de entrar. Então, em tese, ele se enquadra nas regras de transição, mas já dá para garantir. Estou vendo que ele é bem jovenzinho, você viu? Né, com pouco tempo de contribuição. Eu digo, nenhuma dessas regras de transição vai acabar na prática se aplicando a ele. Certo. Tem mais questões que chegam aqui no nosso WhatsApp. Um ouvinte que não se identifica, uma ouvinte, na verdade, ela gostaria de saber, em caso de falecimento, o valor que o marido dela recebe passa para ela ou vice-versa? Olha, bem interessante isso, deixar também claro, foi uma alteração muito importante. A pensão por morte não vai ser mais recebida integralmente pelo pensionista. Não? Não. Como vai ser? Vai depender de percentual e de quantos dependentes ele deixou. Então, vai ser assim, olha. Se houver um único dependente, o valor que esse dependente vai receber é de 60%. 2 dependentes, 70%. 3 dependentes, 80%. 4 dependentes, 90%. E apenas a partir de 5 dependentes é que receberá 100%. E nesses dependentes a gente está se referindo a marido, mulher ou filhos? Exatamente. Para falar a verdade, pode ir além disso, embora não seja comum. Pais, irmãos... comprovado, né? É porque...
Exato. São 3 categorias de dependentes e quanto a isso não houve alteração. Então, havendo filhos, esposo, esposa, companheiro, companheira, os pais que são na segunda faixa não recebem. Então, é muito incomum, tá? Mas em tese pode haver. Então, havendo apenas ela, né, que é a esposa, ela vai receber 60%. Qual é a exceção? Se for de um salário mínimo. Se o valor dessa pensão for de um salário mínimo, aí recebe integral. Mais uma pergunta chegando pelo WhatsApp, o ouvinte também não se identifica, não deu o nome dele, mas ele quer saber como fica para professor universitário. Imagino que seja homem, né? É importante saber, né? Se é homem ou mulher, mas no caso é um professor, sexo masculino, tem 27 anos de contribuição. Agora eu vou falar de, né? Ele e eu tô junto. Nós não temos essa... Professora também, doutora? Eu sou professora Legal. Universitária também. Não há esse enquadramento especial. Tá? Não há nenhuma mudança, então? Não, são as regras, não é que não há enquadramento da aposentadoria na categoria de professores. Ah, tá. É como outro contribuinte qualquer. São as regras gerais, não essa aposentadoria, entre aspas, especial de professores. A do setor privado, então, Alice? Tanto ou faz. a de servidor? O professor universitário, ele não é enquadrado naquela aposentadoria que tem direito a 5 anos a menos. Ah, tá. Tá bom? Agora, É um ensino básico só. Com todo o seu conhecimento, é uma pergunta minha agora. Na sua opinião, a nova proposta ficou melhor? Depende para o quê? Para o segurado, é claro. Adriana, é uma reforma. Uma reforma feita porque o dinheiro estava... grande reforma. Né, porque o dinheiro estava curto. É claro que, principalmente nessa questão dos cálculos aqui, já fica evidente. É claro que... ficou um pouco pior para o segurado. Então, um pouco pior em que sentido? Ele vai ter que trabalhar mais para conseguir o mesmo valor, né? Só pelo fato de tirar a aposentadoria por tempo de contribuição, isso fica evidente. Então, aqueles casos que a gente via de pessoas se aposentando, às vezes, com 40 e não sei quantos, 50 e poucos, a gente não vai ver mais, vai ver cada vez menos. Então, nesse sentido, você pode dizer que foi pior. Pior para esses segurados, né? Mas, como a Jovem Pan fez a campanha, né? Eu acho que o que houve a conscientização é que, embora individualmente seja pior, a gente acredita que coletivamente seja melhor, né? Então, o que é melhor ou pior, eu acho que é relativo, depende do ponto de análise, né? Outra questão importante, aposentadoria rural. Quais são as mudanças? Não houve mudanças, Brown. Nenhuma? Não, a aposentadoria rural, ela foi já retirada da reforma da Previdência lá na Câmara. Então, continua como era antes. E quem se aposentar por incapacidade vai receber menos do que recebia com auxílio-doença? Menos? Olha, então, essa questão da aposentadoria especial, como eu disse, ela ainda está meio em aberto por conta da PEC paralela, né? Sim, todo mundo vai receber menos. Agora, essa é a regra geral, né? Ou praticamente todo mundo. Então, mas atenção nessa questão da especial, porque isso acho que ainda teremos mudanças dentro em breve. Vamos ouvir? Olha lá, temos mais uma mensagem de vídeo pra gente aqui no Jornal da Manhã. Reforma da Previdência. Vamos ouvir. Bom dia, Jovem Pan. Meu nome é Maurício, falo da Zona Sul de São Paulo. Queria perguntar para a doutora qual seria a melhor regra de transição para mim. 54 anos, 37 de contribuição. Então, levando-se em consideração esse meu perfil, qual seria a melhor regra para eu transacionar, levando em conta o valor da aposentadoria? Ou seja, seria melhor eu dar entrada já agora ou esperar um pouco mais? Eu acho que eu não tenho que cumprir pedágio, se o meu entendimento está correto, mas gostaria de saber a melhor opção. Obrigado, Jovem Pan. Bom dia. Maurício, de São Paulo, capital, Zona Sul. Valeu, Maurício. Começou a trabalhar novo, né, doutora? Ele falou 37 de contribuição, 54 de idade. O que a gente já pode perceber? Olha, ele já tem mais do que o tempo mínimo. Para ele, nem se aplica a regra de transição. O que pessoas como ele têm que observar? Pegar o histórico, aí a gente não tem aqui como saber qual é o histórico dele. Ele tem que pegar o extrato previdenciário dele e verificar e pensar no valor. Se ele tem meses ali que foram ruins, então o que ele pode fazer? Se ele ainda está trabalhando, não parou de trabalhar, quantos meses seria interessante ele eliminar para ficar com uma média melhor? E aí, ele chegar aos 40 e ultrapassar os 40 para eliminar esses meses.
Porque poder se aposentar, pelo que a gente viu aqui, né? Fatalmente ele estará, ele pode aqui. Mas pense nisso também. Eu não sei qual é o histórico dele. E aonde as pessoas conseguem esse extrato previdenciário? Acho que isso é muito importante falar. meuinss.gov.br. Esse é o site. Esse é o site, né, da Previdência. meuinss.gov.br. Lá vai ter uma régua ali do lado esquerdo da tela e vai ter extrato previdenciário, entre parênteses, CNIS, CNIS. Tire lá o seu extrato previdenciário. Ele vai te perguntar algumas coisas assim da sua vida laboral, que só você vai saber responder, algumas perguntas. É rápido, aí você vai cadastrar uma senha e lá você consegue ter o seu extrato previdenciário. Aí você consegue fazer a análise que o nosso ouvinte vai ter que fazer. Verificar ali, quantos meses eu tenho na minha vida que são ruins? Eu quero eliminar isso? Ou tá tudo ótimo, quero me aposentar agora, o valor aqui tá bom. Ele, no caso ali, já poderia até, né? Então, façam essa análise, meuinss.gov.br. Mais uma pergunta chegando pelo nosso WhatsApp, agora em áudio. Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Fábio Borges, sou de São Paulo, capital. Fui demitido em março deste ano, faltando 1 ano e meio para a aposentadoria. Sempre paguei pelo teto. Gostaria de saber se a partir de agora, eu pagando pelo mínimo, conforme regra, esses valores seriam descartados e eu receberia o mais próximo do teto. E aí, delicado, hein, doutora? O caso dele é delicado. Ser demitido 1 ano e meio antes de se aposentar é de doer, né? Embora ele esteja, evidentemente, naquela regra de transição que a gente falou aqui, que é para quem está há 2 anos, mas qual é o porém? Vai incidir fator previdenciário. Fator previdenciário, quanto mais jovem a pessoa, pior o valor da aposentadoria. E se ele passar a pagar pelo mínimo, fatalmente vai impactar no valor, porque como eu disse aqui, agora é a média de 100% dos meses contribuídos durante a nossa vida. A gente só consegue descartar meses de piores contribuições, no caso dele homem, se exceder a 40 anos de contribuição. Então... Tem mais uma mensagem de voz chegando para a gente aqui no WhatsApp, no 11 93117 0620. Qual será a dúvida? Vamos ouvir. Oi, bom dia. Minha esposa é deficiente auditiva. Como que fica para deficientes? Tem alguma regra especial? Tem, não lembro. Será que tem, doutora? Tem alguma mudança? Essas aposentadorias especiais, né, do deficiente, elas sempre são mais bem tratadas, né, tratadas com mais cuidado, e continua sendo o caso, né? Inclusive, a regra do cálculo para eles, no final das contas, vai ser até um pouquinho melhor. Outra pergunta que chega pelo WhatsApp, agora por escrito, o Anderson Silva escreve o seguinte, acho que não é o lutador, deve ser outro, tá? Ele quer saber, os novos descontos em folha também valerão para os servidores federais ou estaduais e municipais também entram na nova regra? Nós temos a PEC paralela, que o principal motivo dela é a inclusão dos municipais e estaduais nas novas regras da Previdência. Então, a princípio, eles ainda não estão atingidos. Os federais e do regime geral, sim, serão atingidos. E há uma outra grande mudança, né? São as alíquotas de recolhimento. Elas ficam, de modo geral, vamos resumir assim, um pouco menores para quem ganha menos e vão passar a ser maiores para quem ganha mais perto do teto. Tá? Então, por enquanto, estados e municípios não, federais sim, e regime geral, alterações com relação às contribuições. Mas, lembrando, essas questões das contribuições, a partir de março, não agora. Ok. Tá? Vamos, mais uma mensagem de vídeo, Brown, vamos ver. Bora lá. Pessoal da Jovem Pan, bom dia. Meu nome é Aparecida, sou de São Bernardo. Falando em nome do meu esposo, ele vai fazer 58 anos agora em janeiro. Ele está no auxílio doença por conta de uma hepatite C há quase 20 anos, há 19 anos, e tem um tempo de contribuição de 14 anos mais ou menos. Como é que fica a situação dele? Ele já tem que entrar com algum pedido de aposentadoria? Vai ter que esperar a alta do INSS? Como é que é isso? Obrigada. Valeu, obrigado. E aí, doutora?
Eu aconselho que ele procure um especialista para auxiliá-lo direitinho, né? Tem que verificar a questão dele, porque é uma situação... advogado? Um advogado, alguém especialista. Ou próprio um assunto. atendimento, de repente, até num posto de INSS, para não ter perigo de se prejudicar, não é mesmo? Outra pergunta chegando de Jundiaí agora, o Edivaldo pergunta o seguinte: a regra de transição de 50% pode ser inconstitucional por existir vários redutores? Quais são todos os redutores dessa regra? Pergunta do Edivaldo de Jundiaí. Essa questão da inconstitucionalidade ou não, nós temos entendimento para todos os lados. E é interessante no direito previdenciário, porque tem coisas que parecem tão evidentes, como, por exemplo, o fator previdenciário parecia tão evidente que era inconstitucional e o Supremo disse que não era. Ao passo, por exemplo, que a aposentadoria especial por exposição a ruído, né? A jurisprudência diz que não importa, pode ter usado até o EPI para elidir aquele prejuízo à saúde, que a pessoa vai ter direito, por exemplo, a essa aposentadoria especial. Então, isso tudo, em tese, tudo aqui a gente pode dizer que tem um quê de inconstitucionalidade, mas agora a regra saiu lá do Congresso e, como a gente diz, caiu no mundo, né? E agora vamos esperar aí os anos correrem para ver o que os nossos tribunais decidirão ou não, porque isso efetivamente é meio imprevisível. Claro. Nova mensagem de texto chegando aqui no nosso WhatsApp, vamos ver se a gente consegue ajudar, perguntando sobre a aposentadoria no caso dos militares. No caso dos militares, já houve uma reforma anos atrás que essa reforma tirou as regras dos militares da Constituição. Então, os militares já tiveram suas regras desconstitucionalizadas. E o que acontece? Tem um projeto de lei que está correndo, né? As discussões estão acontecendo, né? Nas câmaras lá do Congresso e vamos aguardar como é que ficarão. Particularmente, eu achei que foi uma proposta feita pelo governo não tão boa, eu imaginava que ela fosse ser um pouco diferente, mas as discussões já estão ocorrendo lá e vamos ver, no final das contas, como é que ela vai ficar. Pelo nosso WhatsApp, 931 17 0620, nossos ouvintes e espectadores participando. Mais uma pergunta. Bom dia. A regra de transição é apenas para quem faltam 2 anos? Eu tenho 58 anos e 26 de contribuição. Rita, Rafar, São Paulo. Valeu, Rita. E aí, doutora? Não, existem várias outras. Querem que eu fale? Por favor. A gente percebe que as pessoas estão muito é o que mais está causando ainda, aflição. Né? A regra de transição, né? As regras de transição. Mas, assim, realmente é o top, né, da aflição. Vamos então tentar esclarecer isso, né? Isso. Para quem está batendo na porta, especialmente, como é o caso da Rita, né? E, às vezes, para quem não está tão batendo na porta assim, sabia? Ela pode ser aplicada. Sim. Eu vou tentar ser breve, porque elas são várias, né, para não correr o risco de ser muito maçante. Nós temos, uma regra, já falei daquela do pedágio de 50%, que é para quem está há 2 anos. Aí nós temos uma regra, gente, então sempre lembrando, vai exigir 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens. E aí, nessa regra aqui, tem uma imposição de uma idade mínima, o que não existia antes, né? Qual é essa idade mínima? Agora, em 2019, a idade mínima do homem é 61 anos de idade, tá? E para a mulher, 56. E aí vai subindo meio ponto por ano. De modo que essa regra de transição acaba para os homens em 2027 aos 65 anos de idade, que é a aposentadoria por idade para homens. E para as mulheres acaba em 2031 com 62 anos de idade, que é a nova idade para mulheres. A outra regra, que é a mais abrangente no final das contas, mas vale a pena analisar, como eu sempre digo, né, o valor, que é a regra que a gente chama dos pontos. Ela é parecida com uma regra que era utilizada para o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, mas aqui ela virou uma regra de transição. Como é que funciona? Você pega e soma a sua idade com os anos de contribuição que você tem. Também apenas, no mínimo, 30 anos para mulheres e 35 para homens. E aí começa assim, 86 pontos para mulheres em 2019 e 96 para homens. Vai subindo 1 ponto por ano até que atinge o seu máximo. Então, acaba para os homens em 2028 com 105 pontos. E acaba para as mulheres em 2033 aos 100 pontos, ok? Nós temos para as mulheres, aumentou a idade, era de 60 anos, passou para 62. Então, tem uma regrinha de transição que só vale para as mulheres. Então, agora, em 2019,
A idade continua de 60 anos e vai subindo meio ponto por ano, de modo a alcançar os 62 anos de idade, que é a nova idade, em 2023. Aí... Dá mais uma olhadinha, uma mensagem? Pode ser, doutora? Vamos, que daí só falta uma regra. Daí a só gente mais uma, acaba então as vamos regras. primeiro com essa última regra. Que é a regra do pedágio dos 100%. Como essa é? regra aqui, ela não estava no sistema naquela proposta do governo. Ela foi colocada no Anexado. sistema lá pela Câmara. Tá? Antes de vir para o Senado, a Câmara inseriu. E cabe um alerta aqui. O cálculo dessa regra de transição aqui, conforme a gente analisa ali os meandros da emenda constitucional, o cálculo aqui fica melhor. Então, analise. Como é, então? É o pedágio dos 100%. Como é que funciona? Aí são mais elementos. Eu deixo por último porque ela é um pouquinho mais difícil de entender. Também vai exigir 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. E ela vai ter uma idade mínima, mas que não é crescente, que nem aquela outra regra. É uma idade mínima fixa, tá bom? 57 anos para mulheres e 30 para homens. Qual o terceiro elemento? Aí entra o pedágio dos 100%. Como é que funciona? Agora, essa semana, quando a regra, as novas regras passaram a valer, quanto tempo você tinha de contribuição? Vai tirar lá o seu extrato previdenciário e vai descobrir. Ok, quanto tempo faltava para você atingir esse tempo mínimo? 30 anos se você é mulher, 35 para homens. Vamos supor, faltava 5 anos? Pedágio de 100%. Então, você vai ter que cumprir os 5 que faltava, mais 5, 10 anos, ok? Mas, apesar do pedágio, a idade mínima e o tempo de contribuição mínimo sempre. Mais uma pergunta chegando aqui no nosso telão, a gente assiste. Vamos lá. Olá, pessoal da Jovem Pan, tudo bom? Meu caso é o seguinte, eu moro fora do Brasil, moro em Portugal há 11 anos e contribuo aqui. Agora, minha pergunta é, até onde eu sei, o Brasil tinha um acordo com Portugal pela Previdência e tal. Será que isso vale ainda ou como é que, eu não sei como vai ficar isso? Pra já, obrigado. Obrigada a você pela mensagem, aproveitando aqui para acrescentar mais uma mensagem essa de texto, Brown, de mais um ouvinte que nos acompanha de fora do Brasil. Olha que legal. Esse diz assim: vivo nos Estados Unidos faz 10 anos, penso em retornar ao Brasil. Há alguma maneira de eu compensar em favor da minha aposentadoria pelos 10 anos sem contribuir por aqui? Vamos lá. 2 pessoas que moram fora, mas em situação diferente. Então, o primeiro, o ouvinte de Portugal, ele disse para nós, a gente tem um elemento que ele contribui por lá. Como é que funciona para quem está fora? Tá? E aí a gente abarca aqui os 2 exemplos. A gente consegue exemplificar a situação de quem mora fora direitinho pelos 2 ouvintes. Como é? Então vamos lá. Para quem contribui com um país que tem convênio com o Brasil, tem acordo internacional de compensação previdenciária, que é o caso de Portugal. Como que a gente sabe se o país que eu estou tem esse convênio? Entra no site aqui do Planalto e procura lá os acordos previdenciários internacionais. Ok? Sendo assim, essa pessoa, como está em Portugal, que é um país que tem esse acordo e ele está contribuindo, as regras dizem, o acordo diz que ele conseguirá aproveitar isso aqui. Eu aconselho ele, entre ali no nosso site, imprima, salve, analise o acordo que o Brasil tem especificamente com Portugal, para ele saber quais são as regras que vão vigorar para ele, quais os benefícios que ele aqui terá direito ou lá. O que é esse tipo de acordo? É contribuição que foi feita num país, ser aproveitado no outro e vice-versa. E no caso dessa pessoa que ficou 10 anos nos Estados Unidos sem contribuir por aqui? Sem contribuir. Bom, ele é como se ele estivesse aqui sem contribuir, está fora do sistema previdenciário. O sistema, nosso sistema brasileiro, ele dá uma alternativa para esse tipo de pessoa, que é contribuir como contribuinte facultativo. Existem 2 grandes modalidades de contribuintes. Os obrigatórios. Quem são os obrigatórios? Pessoas que exercem atividade remunerada, certo? Esses são os obrigatórios, independente se ele é autônomo, empregado, avulso, temporário, não importa. O outro tipo, desempregado, quem foi residente no exterior, estudante, esses podem ser facultativos. A alternativa para essa pessoa é facultativo. Okay. Qual é o problema?
não pode recolher em atraso. Então, comece a recolher o quanto antes. Ótimas dicas, hein? É verdade. Foi muito boa a conversa. Agradeço mais uma vez a presença aqui no nosso estúdio da doutora Cristiane Granuhai, que é advogada, especialista em direito tributário e previdenciário. Obrigado mais uma vez, viu, doutora, pela visita. Sempre um prazer tê-la aqui. Foram dúvidas importantes que a gente conseguiu esclarecer. Obrigado mesmo. Bom dia. Reforçando e relembrando, o governo federal pretende aí num período de 10 anos, de até 10 anos com essa reforma, ter uma economia de pelo menos 630 bilhões de reais. Obrigada mais uma vez também, doutora. Eu que agradeço. Igualmente, sempre um prazer estar aqui. Espero que os nossos ouvintes e espectadores tenham ficado mais bem informados com relação à reforma da Previdência. Certeza que sim.